amados irmãos, abra comigo a sua Bíblia. Nós estamos falando Mateus capítulo de número 10, versículo... Nós vamos ler alguns versículos pulando. Nós vamos ler o 1, o 5, o 7 e o 16. Amém? Mateus capítulo de número 10, versículo de número 1, 5, 7 e o verso de número 16. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens, começamos na semana anterior, onde nós estamos falando a respeito do discipulado de Cristo, conhecendo a nossa missão. E na semana passada, nós falamos a respeito da contemplação. E hoje, nós vamos falar sobre uma missão quase impossível. Parece até nome de filme, né? Você já vai entender. Mateus capítulo 10, versículo 1, 5, 7 e 16 diz assim: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem, esse é o verso 5, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, verso 7, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus, verso 16, Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Eu sou um apaixonado por filme de espionagem. Desde criança, eu gosto de duas séries. A primeira é 007 e a segunda é o Missão Impossível. O nome Missão Impossível eu sempre achei antagônico, porque se a missão é impossível, ele não queria conseguir realizar. Mas como ele sempre consegue realizar, a missão não é impossível. Então é uma missão quase impossível. Ela é difícil, ela é complicada, mas não é impossível. E todo filme de espionagem, o agente secreto inicia recebendo a sua missão. Tudo vai acontecer: perseguição de carro, de barco, de avião, bombas vão explodir. Tudo pode parecer que vai dar errado, mas no final, tudo sempre dá certo. Na semana que passou, nós entendemos a necessidade de nós contemplarmos a Deus e de nós conhecê-lo antes mesmo de nós fazê-lo conhecido. E que a contemplação de Cristo é o que nos torna mais semelhantes a Ele, como diz Paulo lá em 2 Coríntios capítulo de número 3. Quando, porém, nós hoje vamos entender algo que é mais fundamental dentro do tema que é o discipulado, nós precisamos entender hoje qual é a nossa missão. O que é que Jesus Cristo deixou para que nós fizéssemos? Ele realizou grandes obras, fez grandes coisas, mas a obra que Jesus Cristo iniciou, ela não pode parar, ela não pode encerrar. Jesus Cristo nos convocou
para que nós dessemos continuidade à obra que Ele iniciou. Porém, como nós dissemos anteriormente, não é possível que nós cumpramos a obra de Jesus Cristo sem que nós nos tornemos parecidos com Ele. Quando você deseja prescrever um remédio, um tratamento para um doente, o que você precisa ser para fazer isso? Um médico. Quando você vai defender uma causa diante de um juiz, num tribunal, o que é necessário para você defender essa causa? Você se tornar um advogado. Da mesma maneira em que nós precisamos nos tornar algo para praticar uma função, também Cristo exige de nós que nos tornemos cada dia mais semelhantes a Ele, para que nós possamos realizar a obra que Ele realizou. O apóstolo Paulo nos mostra em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 26, dizendo: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Se nosso objetivo, se o propósito de Deus é que nós, aqueles que foram escolhidos por Ele, sejam conformes à imagem de Deus, o propósito de Deus deve ser cumprido na nossa vida para que nós realizemos aquilo que Deus deseja que nós realizemos. Esses dias atrás, o nosso irmão Eduardo, muito bem, trouxe aqui uma mensagem falando a respeito dos apóstolos de Cristo, e que a obra de Jesus Cristo não simplesmente se resume ao anunciar o reino, mas também transformar este mundo no reino. Jesus Cristo já inaugurou o reino, porque Ele disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Mas este reino não foi projetado por Deus simples e unicamente para ficar dentro de nós. O propósito de Deus é que nós sejamos aqueles que vão tirar de dentro de nós este reino, colocar para fora este reino, trazer novas pessoas para este reino e também fazer com que este reino se estabeleça neste mundo, nesta terra. Então, este é o nosso papel. Observe o verso de número 7. O que o texto nos diz? E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. O objetivo que Cristo nos entregou, a missão que Cristo nos entregou, é que nós sejamos os anunciadores, os agentes deste reino, mas não agentes secretos, agentes públicos, agentes que são conhecidos por todos. Se o 007, o James Bond e o Tom Cruise não é conhecido por ninguém e ninguém o reconhece na sua missão, nós, diferentemente dos espiões, nós somos agentes. Nós temos uma missão do nosso reino, nós temos uma missão que foi nos dada, mas nós somos agentes públicos, porque o nosso papel é anunciar este reino e a chegada deste reino. Este reino já chegou, mas ele ainda não é pleno, não é completo. Ele ainda tem mais coisa para nos ofertar, tem mais coisa para trazer, e o nosso papel é recrutar pessoas para fazerem
parte deste reino. O reino precisa de médico, o reino precisa de advogado, o reino precisa de costureira, o reino precisa de mecânico, o reino precisa de gente para fazer comida, o reino precisa de todo e qualquer tipo de pessoa. E o rei deste reino não está preocupado com a sua capacidade ou com a sua habilidade, não. O rei deste reino está mais preocupado se aquele que vai ser recrutado por esse reino está disposto, se ele tem essa prontidão a deixar o seu caráter ser transformado. E este caráter transformado é aquilo que dará a habilidade e as capacidades que são necessárias para que este agente do reino possa fazer com que o reino cresça e seja anunciado. A maior mentira que o diabo contou para você é que se você não rouba, não fuma, não mata, não bebe, não adultera, que você está automaticamente salvo. Tadinho se você pensa dessa maneira. Você vai ir para o inferno sem roubar, sem matar, sem beber e sem fumar. Muitos de nós fomos ensinados a sermos religiosos, mas nós não fomos ensinados a sermos agentes, discípulos de Jesus Cristo nesta terra. É isso que é o discípulo. Nós somos ensinados, meus irmãos, em qual é a medida, o tamanho correto do nosso cabelo, mas nós não fomos ensinados qual é a medida da nossa língua. Nós fomos ensinados a como vestir o nosso exterior, mas nós não fomos ensinados a como cuidar do nosso interior. O rei deste reino não está preocupado com o tamanho do seu cabelo ou com a roupa que você se veste. O rei deste reino está preocupado com o caráter que está dentro de você. O rei deste reino está mais preocupado com aquilo que está no seu interior, no seu íntimo, nas intenções do seu coração. Você pode até estar enquadrado em todos os requisitos para ser um grande religioso, mas você pode, mesmo estando enquadrado dentro dos requisitos da religiosidade, você pode estar adequado a todos os usos e costumes de todas as igrejas de Sumaré, mas se você não estiver com o seu caráter, com o seu interior limpo, o rei deste reino vai te reprovar. Jesus Cristo nunca repreendeu os discípulos sobre usos e costumes, sobre que eles deveriam vestir, ou que eles deveriam, como eles deveriam se comportar, não, mas todas as repreensões de Jesus Cristo para os seus discípulos foi quando eles estavam cheios de orgulho, quando eles estavam cheios de vaidade, quando eles se achavam melhores do que o próprio Jesus, ou melhores do que verdadeiramente eles eram. Olha só Lucas capítulo de número 22, quando os discípulos chegaram da sua missão, e a Bíblia Sagrada nos diz que eles disputavam para saber quem era melhor, quem que poderia fazer mais, quem tinha mais poder, quem expulsou mais demônios, quem fez mais coisas. E Jesus repreende os seus discípulos dizendo: se vocês querem ser o maior no reino dos céus, então vocês devem servir aqui nesta terra e ser o maior de todos os serviçais. Quando eles buscavam posição de honra, a mãe de dois deles chegou em Jesus e disse: Jesus, coloca um do seu lado direito e o outro do seu lado esquerdo quando vier o teu reino. E Jesus Cristo olhou para aqueles dois e disse: vocês não podem beber do cálice que eu vou beber, não é eu, não compete a mim definir quem senta à minha direita ou quem senta à minha esquerda. Ou quando ele começa, quando o próprio Judas julga as ações de uma mulher que deitou azeite sobre os pés de Jesus, deitou bálsamo, um unguento precioso sobre os pés de Jesus, e a Bíblia Sagrada nos diz que Judas então indagou Jesus dizendo: deveria ter dado esse azeite para os pobres. Jesus então repreende
de Judas, dizendo: os pobres sempre vocês vão ter contigo. Ou quando Pedro tentou repreender Jesus, dizendo: não, ninguém vai te matar, não vamos deixar. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Sabe o que isso nos ensina, meus irmãos? Jesus está preocupado em cuidar do nosso íntimo, em cuidar do nosso interior, em não deixar o nosso orgulho, a nossa vaidade tomar conta de nós. Você pode não beber, não fumar, não matar, não roubar, mas ser orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante, se achar melhor do que você verdadeiramente é. A primeira lição do discipulado de Jesus Cristo é: o discípulo é servo, o discípulo é humilde. Eu sou maior do que os discípulos. Do pior bandido ao homem mais puro dessa terra, o sentimento que gera o pecado é o mesmo. O pecado não está apenas na ação, mas o pecado está já concebido a partir do momento em que ele nasce na nossa mente, no nosso íntimo, no nosso interior. Observe o que Jesus Cristo fala a respeito do adultério. Ah, mas eu não adultero, eu não traio a minha esposa. Você não trai, mas a sua mente está cheia de cobiça, de desejo por outras mulheres. O pecado já está sendo gerado, só a ação que ainda não saiu. Os puritanos dizem que Deus precisa mudar e trabalhar nas nossas afeições. É isso que Deus espera daqueles que estão sendo recrutados para este reino, estarem dispostos a reconhecer que eles dependem de Deus agindo dentro deles, porque eles são pecadores perversos. Ah, mas as minhas ações não. Você pode ser trabalhador, pai de família, seja lá o que você for, o homem mais honesto, o homem mais limpo de Sumaré, não importa. Você é carente da graça, você é carente de Deus. Esta ação do Espírito Santo precisa estar dentro do seu coração, te limpando e te transformando todos os dias. E o que nós precisamos para realizar essa obra? A obra que Cristo deseja que nós realizemos é uma obra perigosa, é uma obra que demanda cuidado, cuidadosa. É também uma obra espiritual. A missão de Jesus é uma missão espiritual. Por isso nós precisamos de algumas habilidades que são necessárias para que realizemos essas obras. E o texto vai nos apresentar quais são as habilidades necessárias para que nós possamos realizar essa obra. Olha o verso de número 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. A missão que foi dada por Cristo é uma missão muito perigosa. E para realizar esta missão, esta obra, a primeira habilidade que nós precisamos é exemplificada dentro deste verso. Nós precisamos ser prudentes como a serpente. Quem já viu uma serpente, uma cobra aqui? Todos nós já fomos no zoológico, já tivemos a oportunidade de ver na televisão. A serpente, ela está sempre em estado de alerta. A minha avó dizia até que a serpente, ela chega até a voar na hora que ela dá o bote dela. E é isso que acontece. Ela está sempre em estado de alerta. Ela toma todos os cuidados possíveis. Ela está sempre atenta a tudo que pode acontecer. Ela é prudente. Se algum perigo se aproximar da serpente, ele nunca vai pegar a serpente desatenta, porque ela está sempre preparada. Ela está sempre atenta. Se alguém despercebido chegar próximo de uma serpente, pode ter certeza, você não viu, mas ela já te viu. Ela já te enxergou. Ela já sabe aonde ela vai dar o bote. Ela já sabe aonde, se você oferecer perigo e risco, ela já sabe o que ela vai fazer.
Essa é a prudência da serpente. Ela está sempre atenta, sempre alerta, toma todos os cuidados. E é isso que Jesus nos aconselha a ser: prudentes como as serpentes. Nós estamos sempre atentos, sempre alertas. A missão é muito perigosa. Nós não podemos simplesmente perder a atenção, perder o foco. Jesus Cristo disse: vocês devem vigiar e orar. Tem crente que só ora, mas não vigia, não presta atenção, não está com seus olhos abertos, não está atento, vendo o que está acontecendo ao seu redor, vendo o que está acontecendo no seu bairro, vendo o que está acontecendo na sua cidade. Ele ora, mas não vigia, não sabe o que está acontecendo dentro de casa. Às vezes o filho chega estranho dentro de casa e o pai não está atento, não sabe. Quando vê, já aconteceu, já perdeu, já acabou, já a situação já não tem mais jeito de voltar, porque faltou vigilância. Cristo nos convida a sermos e termos esta habilidade para realizar a sua obra. Sermos prudentes. Prudentes como as serpentes, mas inofensivos como uma pomba. Eu acho isso apaixonante. É algo que dentro de nós e dentro de mim pulsa e revela a beleza de Jesus. Jesus não mandou você ser bobo dos outros. Ele mesmo disse para que você seja esperto, para que você esteja atento, para que você esteja vigilante, para que você não caia nas ciladas do maligno, para que você consiga identificar a maldade e se antecipar, para que você consiga perceber o que está acontecendo ao seu redor, mas sem perder a essência do Evangelho de Jesus Cristo. A prudência é para que você saiba reconhecer o lobo, mas a inofensividade é para que você não vire o lobo. Eu vou repetir isso daqui para você entender. A prudência é para você saber reconhecer o lobo, o mundo, os perigos, mas a inofensividade é para que você não vire o lobo. Quando nós perdemos a essência do Evangelho, somos nós que nos tornamos o lobo. Jesus Cristo disse: vocês têm que ser prudentes, vocês têm que ser espertos, vocês têm que estarem vigilantes, mas vocês têm que manter o coração íntegro, o coração puro. Ainda é para dar a outra face, ainda é para liberar perdão, ainda é para orar por aqueles que vos perseguem, ainda é para vocês manterem o coração íntegro e inofensivo. Segundo, verso de número 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. A ordenança de Jesus Cristo, a obra que Jesus Cristo nos enviou a fazer, ela não só é perigosa, como ela também exige cuidado. Há lugares que nós podemos ir e há outros que nós não podemos ir. Não é porque aquele lugar é diferente do que eu estou. Não, de maneira nenhuma. É porque não é o tempo ainda de ir àquele lugar. É o que Jesus Cristo nos informa, porque em Atos capítulo de 1, a mesma ordenança que ele deu aqui, dizendo que não era para eles irem para Samaria, para a terra dos samaritanos e para o lugar dos gentios, lá em Atos capítulo de 1, após a sua ressurreição, ele diz diferente. Ele diz: preguem na Judéia, na Galileia, Samaria e até os confins da terra, incluindo também os gentios.
Mas aqui neste momento, Jesus Cristo revela algo que é imprescindível, uma habilidade que é imprescindível para o discípulo. Ele nos mostra, não está nominalmente aqui, mas está implícito dentro do texto, quando ele diz, lhes ordenou, ele nos fala a respeito da obediência. Jesus Cristo nos aponta em João 8,31, dizendo que a obediência ela é necessária para sermos seus discípulos. Ele diz, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. A terceira característica, a terceira habilidade que Cristo demanda que seja implantada e nasça dentro de nós é a obediência a Ele. Quando nós falamos de obediência dentro da igreja evangélica, muitos de nós acabamos confundindo muitas coisas. A obediência que a Bíblia nos demanda é a obediência a Deus. Ela nos manda também nós obedecermos os nossos pais, obedecermos aos nossos líderes, obedecermos aos nossos pastores, às autoridades, à hierarquia. E tudo isso nós também devemos obedecer. Nunca foi o propósito de Jesus criar um grupo anarquista onde não existe nenhum tipo de obediência à autoridade. Não era esse o propósito. Mas a obediência maior é a Jesus Cristo e a sua palavra. O pastor Dair sempre nos diz uma frase que ela é muito importante de nós salientarmos aqui. Ele diz, nós vamos obedecer ao homem de Deus enquanto ele estiver debaixo da direção de Deus. Nós temos sim que obedecer às pessoas. Nós temos sim que obedecer aos nossos pais. É a ordenança bíblica. Honrar os nossos pais inclui também a obediência a eles. Nós temos que obedecê-los. Nós temos que zelar por eles e por aquilo que eles nos instruíram e nos falaram. Mas nós só podemos obedecer às pessoas enquanto aquilo que elas nos pedem e nos ordenam a fazer também esteja de acordo com a obediência a Cristo. Nós podemos obedecer sim e devemos obedecer às pessoas se essas pessoas também estiverem de acordo com a obediência a Cristo. Dentro, por exemplo, da Bíblia Sagrada, quando a mãe de Jesus Cristo foi com seus irmãos prendê-lo por conta do que ele estava fazendo, das coisas que eles estavam vendo, Jesus Cristo lá de dentro foi informado, sua mãe e seus irmãos estão aí. Jesus olhou para eles e disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Está aqui minha mãe, meus irmãos, aqui está minha prima, aqui está meu tio. Quem é minha família? E quem eu devo satisfação? A quem eu devo obedecer? Aquele que está dentro da vontade do Senhor. Maria e os irmãos de Jesus estavam fora daquilo que Deus havia ordenado para Cristo. Então Cristo obedece quem? Maria obedece aquilo que Deus havia ordenado. Ele obedece aquilo que Deus havia ordenado. Os apóstolos, Pedro e João, foram levados ao Sinédrio. Jesus nunca ensinou eles a desobedecerem ao Sinédrio. Mas, quando o Sinédrio disse, vocês devem parar de pregar a Jesus Cristo, eles simplesmente fizeram o quê? Desobedeceram. Por quê? Porque mais importante é obedecer
a Deus. Nós vamos obedecer aos homens, nós vamos respeitar as autoridades, nós vamos respeitar a hierarquia, desde que tudo esteja debaixo da direção de Deus. Lucas, mas isso está trazendo um peso sobre a igreja? Não, isso está trazendo para nós um convite, sabe a quê? No momento em que algum de nós resvalar o pé, você pode virar e falar assim: eu não vou fazer. Por quê? Porque isso não está debaixo da direção. Se converte, volta para o caminho, volta para o lugar, e aí novamente nós vamos andar em obediência ao Senhor. Mas eu gostaria de ir um pouco mais a fundo. Quando Jesus fala a respeito, quando o texto nos mostra a respeito da obediência, nós vemos isso dentro do desenrolar da Bíblia Sagrada. Cristo e Deus exigem algo maior de nós. Não é simplesmente obediência. Obediência é um nível, mas existe um segundo nível mais fundo, mais profundo do que a obediência. O segundo nível mais profundo que a obediência é a submissão. Deuteronômio capítulo de número 15 fala-nos a respeito de uma lei que foi estabelecida no Antigo Testamento. A lei que coordenava a situação dos escravos. Dentro do Antigo Testamento havia uma lei que regimentava como era a relação do patrão e do escravo. Naquele momento, nenhum país, nenhuma nação, nenhuma constituição tinha escravo dentro da sua concepção. Mas dentro da Bíblia Sagrada, desde Moisés, a Bíblia Sagrada regimenta que o patrão e o escravo era uma relação profissional. Então, dentro desta lei que regimentava o senhor e o escravo tinha um período de trabalho que ele deveria cumprir. Cumprindo este período de trabalho, ele, sua família e seus bens deveriam ser libertos. Ele, depois de cumprir este período de trabalho, geralmente a escravidão acontecia por dívidas. Então, após ele cumprir esse período de trabalho que pagava e sanava as dívidas que ele havia contraído, então ele deveria ser liberto. Mas existia um dispositivo nessa lei. E o dispositivo que havia nessa lei dizia que se o escravo quisesse continuar escravo, ele simplesmente deveria furar a orelha. E quando ele furasse a orelha, ele não era mais escravo por conta da obediência e para pagar a dívida. Mas agora, ele havia se transformado em um escravo por opção. Ele gostava tanto do patrão, tanto do Senhor, ele era tão bem tratado, tão bem querido dentro de casa, que ele poderia furar a orelha e dizer: a partir de hoje, eu me submeto a ser escravo para o resto da minha vida, por opção. Porque eu quero ser escravo. Paulo, quando escreve as suas cartas, por várias vezes, Paulo se intitula como doulos de Cristo. Essa é a palavra que Paulo utiliza, doulos de Cristo. Doulos, no seu tratamento original, hoje, nas Bíblias, é normalmente traduzido como servo de Cristo. Mas isso tem uma camada a mais. Doulos significa escravo. Paulo era um escravo de Cristo, mas ele não era um escravo porque Cristo o escravizou e colocou os grilhões dele sobre ele e o jugo e disse: a partir de hoje você é meu servo, obrigado a fazer tudo que eu quero, tudo que eu mando, até você pagar a sua dívida. Não. Paulo era um escravo de Cristo por opção. Não é mais obediência, não é mais simplesmente obedecer ordens, não é mais simplesmente cumprir uma tarefa, não é mais simplesmente cumprir uma missão.
obediência mais confiança plena, confiança total. Paulo confia tanto em Jesus Cristo que era como se ele pegasse e dissesse: agora, Jesus, eu não tenho mais opção. Agora, Jesus, eu não tenho mais opinião. Agora, Jesus, eu não tenho mais nada. Eu não vivo, eu não penso, eu não sei mais de nada. Quem vive agora é o Senhor, não vivo mais eu. Nós não temos mais opção quando nós entregamos o controle total a Cristo. Não é simplesmente mera obediência. Eu quero convidar vocês para um discipulado mais profundo. Um discipulado de doulos de Cristo, um discipulado de homens e mulheres submetidos a Jesus Cristo. Não é mais eu que penso, é Cristo que pensa por mim. Não é mais eu que escolho, é Cristo que escolhe por mim. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive por mim. É uma vida total, de confiança total, de entrega total a Cristo. É isso que é a submissão. Eu lhes ordeno. Muitas vezes nós achamos que somos submetidos a Cristo, mas nós não somos. Esses dias atrás um rapaz mandou para mim no Zap: qual que é a sua opinião sobre o divórcio? Eu não quero nem entrar no tema aqui, mas eu virei para ele e falei assim: meu amigo, a minha opinião não importa. Importa a opinião. O que foi que Cristo falou? Cristo falou isso. Então, se Cristo falou, está falado. Eu não tenho opinião. Eu sigo aquilo que a Bíblia Sagrada me ordena. Nós achamos que nós obedecemos a Cristo. Nós achamos que nós nos submetemos a Cristo. Nós achamos que nós estamos com a nossa vida submetida. Ai, Senhor, eu sou seu servo, eu sou seu dono, eu sou seu dono. Mas quando a Bíblia Sagrada te confronta, a sua opinião prevalece. Cristo está nos convidando para algo mais profundo. Eu não tenho mais opinião, eu não acho mais nada. O que a Bíblia diz é o que eu vou viver. Terceiro, a missão é espiritual. Por isso, nós precisamos de uma terceira habilidade. Verso de número 1. E deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. A missão é espiritual, mas o Deus Todo-Poderoso, o Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem foi entregue toda a autoridade, todo o poder, aquele que reina sobre tronos, aquele que reina sobre principados, aquele que reina sobre potestades, aquele que reina sobre príncipes, aquele que reina sobre anjos, aquele que reina sobre miríades, sobre arcanjo, aquele que está sobre todo nome, ele entregou a nós poder para subjugar os demônios, para expulsar os espíritos imundos, para curar as enfermidades, para curar todo o mal. Nós não estamos aqui nesta terra de brincadeira. Há uma guerra espiritual que nós estamos batalhando, guerreando. Nós somos agentes deste reino, deste mundo, e Jesus Cristo disse: a guerra é espiritual. Então eu entrego a vocês poder espiritual para vocês vencerem essa guerra. Não é para você cair o copo lá na sua casa. Ai, meu Deus, é o diabo, é o capeta. Abriu, você esqueceu de fechar a torneira, aí foi dormir à noite, a torneira abriu. Sabe
o que está faltando, irmão? Não é oração, né? É manutenção. Mas nós não podemos deixar de entender que existe um mundo espiritual. Quando eu saí de casa, a minha esposa falou assim: Lucas, você percebeu? Toda ceia o povo fica doente, que é uma beleza. Eu saí de casa com isso na cabeça e falei: eita, peraí, que negócio é esse? Isso são coisas espirituais. Esses dias a irmã veio falar comigo: fulano foi no médico, o médico já virou do avesso, tira raio-x, tira não sei o que, faz exame, não sei o que, não sei da quando, não acha nada. Eu falei: irmã, traz aqui para orar. Por quê? Porque pode ser espiritual. Existe um mundo espiritual e nós estamos lutando contra ele. E para isso nós precisamos de poder do alto, poder do Espírito Santo. Jesus Cristo disse: eu estou enviando vocês e coisas maiores do que as que eu fiz vocês vão realizar. Lucas, mas que prepotência, que arrogância, eu achar que eu posso realizar algo maior do que Jesus. Meu amigo, que ele disse foi ele, o poder veio dele. A glória não é para mim. Quando eu estendo a mão e o caroço vai embora, quando eu oro e a doença é curada, não foi o seu poder, foi o poder dele, foi a glória dele, foi a unção que veio dele. É tudo por ele, para ele, é tudo por causa dele. O poder é dele. Fique de pé. Nós somos agentes de Cristo nesta terra. Nossa missão é anunciar o reino que foi inaugurado por Cristo. Porém, o caminho do discípulo não é fácil. A missão é perigosa. Ele nos enviou no meio de lobos ferozes, vorazes, sedentos por sangue. Por isso, nós precisamos de prudência, mas sem perder a inofensividade. A missão exige cuidado, e por isso precisamos de obediência e submissão. A missão é espiritual, e por isso precisamos do poder de Jesus Cristo atuando através das nossas vidas. Essa é a nossa missão. Parece impossível, mas não é igual o filme Missão Impossível. É quase impossível, mas quem nos dá força já venceu. E nós vamos também através dele vencer. Curve a sua cabeça, vamos orar. E eu gostaria nesse momento de orar por essas pessoas que estão enfermas, essas pessoas que estão adoentadas, por esses irmãos. E eu quero que você compreenda, meus irmãos, o seu papel. O discipulado é algo que vai fazer parte integral da nossa igreja. Nossa igreja não é uma igreja formadora de membros. Nossa igreja é uma igreja formadora de discípulos de Jesus Cristo. Não é discípulo do Lucas, não é discípulo do Odair, não é discípulo do Gilberto, do Renan, da Stephanie, da Zenobia, do Adriano. Não. É discípulos de Jesus Cristo de Nazaré. Amém?